Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, tem uma breve palavra para compartilhar o coração dos irmãos, que se encontra no livro de Lucas, de capítulo 8, de versículo 39. Amém? Vamos iniciar por aqui. Então, irmãos, é importante que você abra a sua Bíblia, depois marque os versículos que vão ser lidos para você continuar meditando na palavra do Senhor, porque eu creio que Ele vai continuar falando contigo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Irmão, se você entrou nesse vídeo, não foi por acaso. Deus tem uma palavra voltada para a sua vida. Então, se você entrou, desde já, quando eu começo a falar, peça ao Senhor que toda palavra que for falada aqui, que o Espírito Santo de Deus testifique essas palavras em teu coração. Porque só Ele, irmãos, pode falar contigo. Só o Espírito Santo de Deus pode falar ao teu coração. Amém? Irmãos, como eu sempre digo, eu não tenho nada para oferecer aos irmãos, senão a minha vida e a minha disponibilidade de servir vocês com a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor já colocou em meu coração. Irmãos, sem mais delongas, quero falar hoje um pouco sobre o seu testemunho pode mudar muitas vidas, amém? Você tem que ser uma testemunha, uma pessoa que testemunha de Cristo Jesus, amém? Irmãos, sei que a palavra hoje é um pouco meio forte, né? É algo assim espiritual muito forte, mas maior é o que está em nós do que está no mundo, amém? Irmãos, olha o que está escrito na palavra do Senhor. Torna para a tua casa e conta com grandes coisas que fez Deus. E ele, apregoando por toda a cidade com grandes coisas, Jesus lhes tinha feito. Amém? Irmãos, para nós entendermos um pouco o que está acontecendo, como sempre digo, é necessário que nós voltamos um pouco. E essa passagem, esse versículo está falando sobre o gadareno. Amém? Irmãos, quando eu li essa passagem, eu fiquei maravilhado com esse capítulo, fiquei maravilhado com o que Deus falou através da minha vida quando eu estava lendo esse capítulo. Irmãos, e algo me chamou bastante a atenção, como eu disse que eu fiquei maravilhado. Não fiquei maravilhado pelos demônios que estavam ali naquele gadareno submeterem ao Senhor Jesus. Porque isso, irmãos, nós sabemos que toda autoridade está no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso já não nos maravilha, isso já não fica muito assim, nos chama a nossa atenção. Mas o que chama a minha atenção, irmãos, foi que Jesus Cristo escolheu esse gadareno que havia anos e anos sofrendo, né? Não sei quanto tempo que ele vinha sofrendo, eu estou conjecturando. Ele vivia se cortando, ele não morava em casa, morava nos sepulcros, quebrava ali os grilhões. Então, irmãos, nós podemos imaginar o que esse homem vivia sendo escravizado por uma legião de pragas, por uma legião de demônio. Bem, irmãos? Então nós sabemos, irmãos, que não é fácil. Eu e você, como nós olharíamos para uma pessoa dessa maneira? Amém? Muitas das vezes, irmãos, nós, em vez de intercedermos, em vez de olhar como Cristo olha, porque no meio desses gadarenos, o homem que Deus chamou para ser testemunha dele, como nós vemos aqui no versículo, que vamos também falar um pouco sobre isso, foi justamente o gadareno. Então, irmãos, hoje nós temos que olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, sem um olhar de julgamento, sem um olhar que aquela pessoa... Hoje em dia, irmãos, uma pessoa que não está afirmada em Cristo, nós já olhamos para essa pessoa com indiferença. E não é dessa maneira, não é esse o Jesus que eu conheço, que, como eu disse, irmãos, esse gadareno era uma pessoa muito improvável, né? Que eu e você, nós escolheríamos para pegar o Evangelho. E Jesus, irmãos, como ele disse, que ele pega as coisas, né, loucas desse mundo para confundir as sábias, né?
Então, irmãos, Jesus pega este homem, e foi esse homem que virou um pregador do Evangelho. E por que que lá no início, irmãos, eu disse que o teu testemunho pode mudar vidas? Porque esse homem, ele sai pregando o Evangelho. E para nós entendermos, para concluir o meu raciocínio, e para que fica explícito para a sua vida o que eu quero dizer, que o seu testemunho muda bastante vidas, tem o poder de mudar vidas se você ser uma testemunha de Cristo Jesus, testemunhando aquilo que Jesus Cristo já fez na minha e na sua vida, pode mudar milhões de pessoas. Esse endemoniado foi ele que mudou ali, eu creio dessa maneira, eu acredito dessa maneira, que muitas pessoas mudaram ali naquela cidade, amém? E nós vamos ver isso, irmãos, no livro de Marcos, de capítulo 5, de versículo 1, não, do Marcos, de capítulo 5, de versículo 20, nós vamos ver onde está escrito que muitas pessoas ali se maravilharam após esse homem voltar, né? Que Jesus não deixou que ele fosse com Jesus, porque ele pediu, Jesus, deixa eu ir com o Senhor, conjecturando, e ele disse que não, para ele voltasse, né? E contasse tudo aquilo que Deus, né? Como nós acabamos de ler, tinha feito por ele. Então, irmãos, olha o que está escrito na palavra. Versículo 20, Marcos, de capítulo 5, de versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera. E isso aqui me chamou a atenção, irmãos. Então todos se maravilharam. Meu Senhor da glória. Irmãos, Deus pega um endemoniado. Deus pega um homem que vinha sofrendo muito tempo uma legião de demônios. E agora esse homem se torna um pregador. Esse homem, irmãos, se torna um pregador do Evangelho. Ele se torna um missionário. Então, irmãos, você pode estar em qualquer situação. Se você ter um encontro real com Cristo, assim como esse homem teve, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a tua história e você recuperar a sua dignidade, recuperar a sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Amém?